O SBT finalmente conseguiu vencer a Globo na média total de uma partida na Copa América, transmitindo a final entre Brasil e Argentina. Mas esse não é o ponto mais importante que a cobertura dessa competição deixa como legado para o futebol da emissora do Silvio Santos. Eu explico isso a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, vamos começar então o nosso vídeo dando aí os números, né? O SBT conseguiu em São Paulo vencer a Globo na média com a transmissão do jogo que deu à Argentina o seu primeiro título de seleção principal desde 1993. O SBT marcou aí nos dados prévios do Ibope 20,3 contra 19,2 da Globo, ou seja, uma vitória de fato. A gente sempre fala, para vencer tem que ser na média, não basta liderar alguns minutos. Dessa vez conseguiu, foi um pontinho de diferença, isso pode mudar nos dados consolidados que serão divulgados pelo Ibope na próxima segunda-feira, mas está aí, o SBT venceu, algo que só aconteceu até agora na final da Libertadores entre Palmeiras e Santos e na final do Campeonato Carioca no ano passado no Rio de Janeiro entre Flamengo e Fluminense. Então o SBT desta vez conseguiu vencer, na semifinal não venceu, não conseguiu nas quartas de final, nem na primeira fase, mas traz algo muito importante para as próximas semanas, que é a continuidade do seu projeto de futebol. Antes, vamos falar então um pouquinho de outras praças que eu tenho os números aqui, dados publicados pelo Gabriel Wacker no Notícias da TV. No Rio de Janeiro, o SBT não conseguiu vencer a Globo na média, acabou perdendo por 19-24, a Globo, como você sabe, teve aí Jornal Nacional por mais tempo, depois exibiu o capítulo da novela Império, e no Rio de Janeiro, que é a sua casa, conseguiu manter a liderança. Em São Paulo não deu, em outras várias capitais do Brasil também não deu, e a gente destaca aqui duas delas nesse vídeo. O Recife, onde o SBT deu uma verdadeira surra na Globo. Foram 31 pontos de média contra 15 da Globo no mesmo período, e aí entra aquela questão que eu sempre falo da cultura do futebol. O Recife, além de ter um carinho especial pela seleção brasileira, isso a gente vê quando a seleção joga lá, a torcida é muito mais carinhosa, muito mais apoio que se tem ali. O SBT tem 2 anos a mais aí de experiência, de cultura com o futebol na região Nordeste, porque transmite desde 2018 a Copa do Nordeste. Então, para quem está acostumado a saber que tem um jogo de futebol e que pode ligar no SBT, realmente foi muito mais fácil. E o Recife, como eu falei, tem mesmo essa tradição de dar mais audiência para a seleção brasileira. Mas no Distrito Federal, uma outra vitória muito importante também do SBT, que conseguiu 22 pontos de média contra apenas 8 da Globo. Só para a gente ficar em alguns exemplos então do porquê essa vitória vai acabar sendo mais significativa do que a final da Libertadores e o Fla-Flu do ano passado. Não conseguiu bater a audiência de Palmeiras e Santos, que ficou ali entre 25 e 26 pontos na média. Em São Paulo, como eu falei, deu 20 pontos. No Rio de Janeiro nem se fale, porque foram 26 pontos com o Fla-Flu, e dessa vez foram 19. Mas se a gente for olhar, quando ia bem com o Fla-Flu, ia ok em São Paulo. Deu 11 pontos, porque era o primeiro jogo de futebol no SBT em São Paulo desde 2003, tinha curiosidade, mas foram só 11 pontos. E quando deu uma audiência muito boa com a final da Libertadores em São Paulo, porque eram 2 times paulistas, também ficou naquela casa ali dos 11, 12 com o futebol no Rio de Janeiro, porque os cariocas não se interessaram tanto por uma final que não envolvia nenhum dos seus times. Ou seja, quando a gente vai falar em média nacional, que é o painel nacional de televisão, as coisas acabavam não funcionando por um todo, né? Você ia bem em São Paulo, mal no Rio de Janeiro, ou vice-versa. Dessa vez, os 19 pontos do SBT no Rio de Janeiro vão ser muito positivos, porque vão se somar aos 20 de São Paulo e formar uma grande média nacional. Só pra gente ficar em alguns exemplos, né? O Flamengo no ano passado conseguia dar ali 18, 19 pontos na Libertadores no Rio de Janeiro. O SBT não ia tão bem assim em São Paulo, ficava entre 8 e 10 pontos, e aí a média nacional ficava naquela de 11, 12 pontos. Dessa vez, então, a gente pode esperar uma coisa bem maior, eu não vou antecipar números aqui, porque a gente vai saber de fato na próxima terça-feira, quando o Ibope vai definir aí, vai divulgar as melhores audiências. Muito bem, falamos de números e agora eu vou falar por que esse não é o ponto, né? Por que não é o ponto principal do SBT essa vitória. O ponto principal é o seguinte: no ano passado, quando o SBT fez 26 pontos de média no Rio de Janeiro e passou dos 30 no pico com o Flamengo e Fluminense, ele era apenas uma emissora mostrando de forma pontual uma partida de futebol. O que eles tinham para anunciar? Sequer a equipe era própria, porque o Theo José ainda era narrador dos canais Fox Sports e estava emprestado. Ninguém sabia, quando o apito final rolou e o Flamengo levantou a taça do Campeonato Carioca, quando seria o próximo jogo de futebol na emissora, que estava há 17 anos sem mostrar uma partida em rede nacional, desde a Copa Ouro de 2003. Então, para aquele momento, o SBT não aproveitou muito bem essa audiência, a não ser, é claro, por causa dos seus patrocinadores, de quem comprou cota, o Flamengo que entrou naquela operação, porque era mandante e tudo mais. Aí a gente vai para janeiro de 2021, final da Libertadores de 2020, entre Palmeiras e Santos. O
O SBT já estava aí com um projeto em andamento, Libertadores comprado até o final da temporada 2022, conseguiu essa média ali entre 25 e 26 pontos em São Paulo, muito bacana, mas aí anunciava o quê? A própria Libertadores, que ficaria mais de um mês para começar a próxima temporada, do dia 30 de janeiro até o dia 9 de março, na época acabou sendo dia 10, porque o jogo do Grêmio contra o Ayacucho foi adiado em um dia, mas então quase 2 meses, né? Um mês e meio aí entre uma partida e outra, e o SBT ficava só chamando a Libertadores. Dessa vez, o SBT usou uma audiência alta em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Recife, no Distrito Federal, em várias capitais brasileiras, para divulgar um jogo que vai acontecer 3 dias depois da final da Copa América, que é São Paulo e Racing na Libertadores. Mais do que isso, o Teo José também aproveitou para chamar muitas vezes o duelo entre Chelsea e Villarreal pela Supercopa da UEFA, que vai acontecer agora no mês de agosto, no dia 11, se eu não me engano. E também o SBT fez muitas chamadas da UEFA Champions League, cujo primeiro jogo vai ao ar no dia 17 de agosto. Deve ser só a fase preliminar ainda, porque a fase de grupos não começa antes do meio de setembro. Mas enfim, o SBT apresentou para esse público um pacote de futebol que vai ter mais opções, que vai ter mais produtos daqui para frente. Porque esses jogos que atraem mais audiência que o resto das transmissões do SBT, que são os casos específicos do Fla-Flu de 2020, do Palmeiras e Santos do Maracanã em janeiro de 2021 e desse Brasil e Argentina desse sábado, são casos em que pessoas que não estão acompanhando todas as transmissões resolvem assistir porque gostam de uma boa final, gostam de uma decisão de título e de repente não sabem sempre que o SBT estava transmitindo a competição e passam a ficar sabendo a partir do momento em que pesquisam onde está sendo transmitida a tal da final. Porque o SBT precisa, pouco a pouco, acabar com essa história de eu nem sabia que estava passando o jogo no SBT, eu nem sabia que tal jogo ia ter transmissão. E só pra gente exemplificar um pouco de quanto é importante você ter cultura, né, ter costume no futebol, no último sábado a Globo transmitiu jogos do Campeonato Brasileiro às 4h30 da tarde. Palmeiras e Santos para São Paulo é a maior parte da rede, teve um Botafogo e Cruzeiro da Série B para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros 3 estados, e o Rio Grande do Sul ficou com um Grenal. É claro que Grenal chama a atenção de muitas pessoas e os picos foram bem altos, a gente viu em alguns momentos a Globo, a RBS TV, performando ali com 35 pontos. Mas em São Paulo, muita gente veio me perguntar aqui no canal, comentários ou lá no Twitter, se tinha como assistir ao jogo porque ele estava bloqueado na capital pela TNT. E aí eu dizia, gente, mas esse jogo está na Globo aberta, para o estado inteiro e para boa parte do país. As pessoas não olharam na Globo porque elas não fazem ideia de que num sábado à tarde haveria transmissão nesse canal, porque elas estão acostumadas ao fato de que futebol na Globo é de domingo às 4 da tarde ou quarta-feira às 9h30 da noite. Nem passava pela cabeça delas a hipótese desse jogo estar em TV aberta e elas estavam aí apelando para link pirata, para saber se o bloqueio de praça ia valer ou não para a capital, para a região metropolitana, para o interior do estado de São Paulo. E no fim das contas, esse jogo estava de graça na televisão de qualquer pessoa que tivesse uma antena para sintonizar a maior emissora do país. Se a maior emissora do país passa por esses problemas, imagine a terceira, que é o SBT, hoje perde para a Record em vários momentos. É claro que esse problema vai acontecer. E aí é muito importante que o SBT mantenha de fato essa cultura. Os jogos da Libertadores de terça-feira, agora a Champions League também vai ser de terça-feira a partir de agosto, e que use cada uma dessas transmissões para formar um novo público. A audiência não vai ser igual à da Globo em momento algum. Mas se a gente olhar lá no passado, a Copa do Brasil de 95, que é conhecida pelo fato de que o SBT ganhou da Globo com a final entre Grêmio e Corinthians, fez 42 pontos de média em São Paulo e chegou a dar pico de 54, muita gente vai olhar para essa final, mas não olha para a primeira fase, onde dava ali 12, 13, 14 pontos com os jogos do Palmeiras, do São Paulo, enquanto a novela da Globo estava dando quase 40 pontos. Não chegava nem perto, e naquela época ninguém dizia que o futebol fora da Globo era um problema, que não deveria ser vendido para o SBT e tudo mais, porque era muito mais comum a gente ter outras opções na TV aberta. Depois de 20 anos de poderio total da Globo, tendo a exclusividade de quase todos os campeonatos que existem, né? Só a Champions League que ela nunca teve de fato a exclusividade, porque ela compartilhava ali com o Esporte Interativo na TV paga, com a ESPN muito tempo também, e sublicenciava para a Band, mas depois de muito tempo as pessoas viram o futebol realmente como algo que é refém da Globo. A audiência, de fato, só vai conseguir se voltar para a Globo. Mas aí o futebol tem que se perguntar, qual audiência eu quero? Eu quero aquela audiência que está na inércia, que assiste a novela das 7, que assiste ao Jornal Nacional, que vê o capítulo da novela das 9 e que acaba vendo o futebol também, e que aos poucos vai saindo dos jogos nesse movimento mesmo. A novela às vezes entrega com 28, 29, 30 pontos e vai caindo até chegar em 20, porque claro, o futebol, você pode falar, é muito tarde, as pessoas vão dormir e tudo mais. Mas se a gente olhar a curva do SBT, o futebol no SBT pega com 6, com 7 pontos e vai subindo, e quando você vai ver, deu pico de 11, 12 na Libertadores, quando já é quase meia-noite.
Então o que vale para a Globo das pessoas irem dormir porque tem que trabalhar no dia seguinte não vale para o SBT? Não é bem assim, né? É porque o futebol no SBT tem um efeito muito melhor para a grade e na Globo derruba porque é um outro tipo de público que vem durante o dia, que vem de novela, que vem de telejornais e que nem sempre está interessado no futebol. Com o SBT, a gente está conhecendo o tamanho do público que gosta de futebol de verdade. E não é uma coisa só do SBT, não. Aconteceu com o Campeonato Carioca na Record e está acontecendo com a Fórmula 1 na Band. A Fórmula 1 na Globo dava médias entre 9 e 11 pontos e nos mesmos horários agora na Band tá dando ali entre 4 e 5 pontos, às vezes dá pico de 6. Preocupa um pouco a Globo porque chega a tirar uma diferença ali ficando em apenas 1 ponto contra o Esporte Espetacular. Mas de qualquer forma, esse é o tamanho do público que é apaixonado pela Fórmula 1 a ponto de assistir a uma emissora que ele não via há 40 anos para ver esse tipo de coisa, para ver Fórmula 1. A grade da Band está ali com 1 ponto, às vezes menos que isso. A Fórmula 1 levanta de uma maneira incrível, dá índices que na Band, só o Jornal da Band, o da Atena conseguem dar, e faz a festa do domingo da Band, faz a festa da manhã, levanta a média dia da emissora, porque aí a gente conhece o público que é fã de verdade. E na Copa América a gente pôde conhecer quem é de fato fã da seleção brasileira. E em São Paulo, a pior audiência da seleção brasileira, que foi ali com 12 pontos, é melhor do que a maior audiência que a Libertadores 2021 deu até agora, que foi entre Palmeiras e Independiente Del Valle, 10 pontos na fase de grupos. Os outros jogos ficaram ali com 9, 8 pontos, 7 quando tinha concorrência brava do Big Brother Brasil, mas, num âmbito geral, a Copa América ganhou e bem da audiência da Libertadores. Aí as pessoas vão dizer, mas é claro, porque a seleção brasileira interessa a mais pessoas do que um clube interessa só a sua torcida. Mas na Globo não é tão gritante assim a diferença entre uma final da seleção brasileira e uma final do Flamengo no Rio de Janeiro, por exemplo. Aliás, no SBT pelo contrário, porque no Rio de Janeiro deu mais audiência uma final do Flamengo do ano passado do que agora Brasil e Argentina. E uma final entre Palmeiras e Santos deu mais audiência do que essa final entre Brasil e Argentina também. Futebol na TV é muito além das torcidas que aparecem aqui no YouTube, no Twitter, torcida do SBT, torcida da Globo. A gente tem que analisar como um produto. E o produto futebol está extremamente diminuído em audiência quando sai da Globo. Mas qual é o nosso papel enquanto fãs de futebol? É ficar dizendo que o futebol só pode dar audiência na Globo, tem que vender tudo pra Globo, etc, 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 e depois reclamar que a Globo faz o que quer com os horários e tudo mais? É esse o nosso papel? Será que a gente quer a audiência maior a todo custo, depois a gente reclama que a Globo escolhe Flamengo e Corinthians porque dão mais audiência? Será que é coerente esse discurso? E no caso específico da Copa América e da Libertadores da América, o fato de ter o SBT transmitindo é o que salva a TV aberta, porque a Globo está com um processo lá na Justiça Suíça com a Conmebol, e enquanto esse processo não se resolver, a Globo não pode comprar nenhuma competição da Confederação Sul-Americana. Então que a gente fique de uma vez entendido que se não fosse o SBT, teria que ser uma Record, uma Band, que dificilmente teria um número de audiência muito diferente. Enquanto Globo e Conmebol não resolverem logo essa pendência que é financeira, não vai ter alternativa a não ser uma emissora de TV aberta, como é o caso do SBT, fazer essas transmissões sob pena de colocar o nosso futebol exclusivo na TV por assinatura ou no pay-per-view, que, convenhamos, ninguém mais aguenta pagar. Renovo o convite para você se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu like para o YouTube entender que você curte esse conteúdo de mídia esportiva e possa te recomendar mais vezes para acompanhar os nossos vídeos, acompanhar o trabalho que a gente faz aqui. Um grande abraço para você, eu vou te esperar no próximo, hein? Valeu!